Oi, franqueado! Na aula de hoje vamos aprender então o que fazer quando as informações da vaga foram passadas erradas, tá? Lembrando que é sempre importante você bater o briefing com o cliente assim que você recebeu a vaga, para não ocorrer esse tipo de constrangimento, de erro. Mas caso aconteça mesmo assim, eu vou te dar algumas dicas que a gente pode fazer caso isso aconteça, tá bom? Primeiramente, então, é interromper o processo temporariamente. Então, recebi aqui que a vaga que a gente estava fazendo era para meninos e a gente estava fazendo para meninas. Então, rapidamente você vai interromper esse processo para não continuar tendo mais trabalho à toa, tá? Então, revisar os documentos e os pontos incorretos, né? Então, o que tá errado? É o horário da vaga, é o salário, é o escopo da vaga mesmo, as atividades, né? É tudo que tá errado. Então, sempre revisar e documentar o que está errado e os pontos que estão incorretos, tá? Então, sempre comunique imediatamente o responsável pela vaga. Então, você sempre vai comunicar o cliente. Então, às vezes, o cliente mesmo vai falar para você, olha, eu abri uma vaga para ser atendente de lanchonete 6 por 1 das 8 às 10, das 8 às 4 da tarde, um exemplo, né? E aí chegou aqui para mim uma candidata que falou que o horário era das 10 às 5 da tarde, o salário totalmente diferente, tudo errado. Então, assim, sempre você comunicar imediatamente o cliente do que aconteceu, qual foi o erro e principalmente de quem foi o erro, né? Se foi da parte do cliente, se foi da parte da matriz, de quem abriu a vaga. Então, sempre é importante mostrar para o cliente e avisá-lo também imediatamente, tá bom? E aí, corrigir, então, também as informações no sistema. Então, vá lá no RH, nas assessoras, em qualquer lugar que seja importante corrigir, você vai lá e corrige as informações. Então, foi o horário, eu troco o horário. Foi o salário, eu troco o salário. Então, sempre é importante corrigir também o sistema para que não continue o erro nas próximas vezes que você for trabalhar aquela vaga, tá bom? E aí você também vai comunicar, então, os candidatos impactados. Então, você já tinha feito entrevista, já tinha ali 2 ou 3 candidatos para poder mandar, e aí acabou que mudou algumas informações da vaga porque tinha esse erro. Então, você vai falar para eles, olha, candidato, agora a vaga realmente mudou, infelizmente ela teve uma mudança, vai ser tal e tal horário ou tal salário. Você aceita ainda participar do processo seletivo? Claro que, se for uma mudança pequena, que não vai impactar tanto no trabalho dele, eles vão aceitar. Agora, dependendo se for uma mudança muito brusca, né? Então, por exemplo, o salário era R$ 1.000 que você ofertou e depois era 700. É uma mudança muito grande, né? Então é sempre importante sempre revisar essas informações corretamente para não correr esse erro, tá bom? E aí você vai então analisar o que foi que aconteceu para você poder, o que você pode tirar ali de melhoria de aprendizado desse erro, tá? Então sempre analisar o que causou o erro. Foi o briefing mal feito? Foi a falta de validação com o cliente? Comunicação truncada? O que foi ali que aconteceu para poder ter esse erro? Como eu disse antes, sempre importante assim que você recebeu a vaga, você falar com o cliente e falar, olha, senhor João, a vaga que você tem é essa, para ele confirmar, ter também ali como uma prova, né, de que ele falou que realmente era aquela vaga, e aí você depois poder entender o que aconteceu. Foi o cliente que passou a informação errada, foi o cliente que é confuso e acabou mudando a vaga de uma hora para outra, o que aconteceu para você poder melhorar o seu processo internamente, tá bom? E aí também, então, considere implementar um modelo padrão de ficha de vaga para evitar ruídos. Então, como eu disse, assim que você recebeu a vaga, mandar para o cliente ali uma fichinha pronta mesmo com as informações da vaga, atividades, o salário, onde fica a empresa, o endereço certinho, o horário da vaga, para não ter esse ruído de comunicação. E aí também um checklist de alinhamento de vaga. Então, sempre manter uma conversação com o seu cliente. Olha, a vaga permanece ainda desse jeito, a vaga ainda mais quando você recebe uma vaga, gente, de substituição ou de reposição. Então é importante falar assim, olha, a vaga permanece do mesmo jeito, com essas informações, e manda para ele para poder sempre ter essa comunicação sempre muito clara e evitar esses erros de comunicação, tá bom? Então é isso, sempre importante a gente aprender com nossos erros, porque a gente sabe que qualquer pessoa pode errar, pode ser o cliente, pode ser o cliente, pode ser nós mesmos. Então sempre é importante pegar o que você aprendeu daquela situação para melhorar e evitar de acontecer nas próximas vezes, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, você pode rever a aula ou até mesmo o nosso Word que vai estar aí no anexado no nosso vídeo, tá bom? E até a próxima aula.